mais do que apenas conhecer paradigmas, eu diria até que bem mais do que conhecer paradigmas, a gente tem um foco muito grande na ementa de conhecer a linguagem de programação por dentro, né? Então, implementar a linguagem de programação exige várias decisões de projeto. E nós passamos por algumas até aqui, desde os tipos fortemente tipados, né, linguagens fortemente tipadas, linguagens fracamente tipadas, tipagem dinâmica, tipagem estática, né, passando pelos próprios paradigmas, né, em si, paradigma imperativo, que é o predominante, né, o funcional, baseado em lógica, né, tem os baseados em eventos, né, como está acabando numa alta, digamos assim, por conta desse paralelismo de eventos em interfaces, principalmente interfaces de toque, né, hoje em dia, que podem ter eventos em paralelo, múltiplos toques e etc. Né, além do toque, mensagem chegando, Wi-Fi caindo, quer dizer, são vários eventos em paralelo e você começa a ter um novo paradigma, uma nova maneira de pensar, né, interfaces, né, tratando esses eventos. Né? Eu falei aqui de paradigma baseado em eventos, dando esse exemplo, mas quem, a partir dessa descrição, lembrou de alguma tecnologia do Google aí? De qual tecnologia? Vamos ver, que alguém lembrou de alguma. Começa com a letra F. Flutter. Flutter. Isso, Flutter é um dos carros-chefe para esse tipo de pensamento baseado em eventos, ou em paralelismo de eventos, né? Como tratar esse tipo de coisa. Inclusive, é uma linguagem muito difícil de depurar. Né? Inclusive, Flutter eu não coloquei naquela lista do trabalho, para quem já viu o vídeo, mas eu acredito que ninguém viu, porque você estava em aula, né? Então, não está na lista, mas... Tem Dart, professor. Tem Dart. Mas, assim, o Flutter não está na lista, digamos assim, específicas de uma aplicação, de um sistema, né? Então, esses computadores, digamos assim, eles armazenam e processam esses dados com algumas restrições, né, ou alguns recursos que são inerentemente ligados à natureza dos dados. É o que a gente chama de tipagem dos dados. Cada dado, todo dado tem um tipo. Você diz, não, professor, isso não é verdade, porque eu uso Python e Python não define tipo. Define. Toda linguagem tem tipagem de dados. O que Python faz é ter uma tipagem dinâmica, né? Mas tem tipo. Naquele instante da execução, o objeto ou a variável tem um tipo, né? Então, tudo tem um tipo. Todo dado tem um tipo. Existem tipos considerados primitivos e existem outros tipos. Ordinais, né, matriz, tipos específicos definidos pelo usuário, como algumas classes, interfaces, etc. Né? Tipos de registro, tipo união, né, que é um tipo um elefante branco, né, que é inspirado nos registros. Poucas linguagens têm essa entre parênteses, essa aberração do tipo união. É uma opinião pessoal, eu particularmente entendo porque não vingou e porque as linguagens atuais não adotam esse monstro, porque é a fábrica de bugs, esse tipo união, né? E a gente vai conhecer um pouco, já vi que eu tenho um certo trauma com ele, né? E alguns outros tipos, tipo conjunto, tipo ponteiro, né? Que são, a maioria deles, tipos bem predominantes, né? Então, quando a gente define dados, né, por exemplo, um atributo, um objeto, né, uma variável interna em uma função, ou seja lá o que for, aquele objeto tem um tipo de dado associado a ele. E ao associar um tipo de dado, existem algumas atribuições, digamos assim, algumas descrições associadas ao tipo de dados que em algumas linguagens são definidos em tempo de compilação, em outros em tempo de execução. E em algumas linguagens, das duas maneiras, né? Ao gosto do freguês, né? Dependendo da situação, claro, né? Mas aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Então, tipos de dados, quando são considerados primitivos, né? O próprio nome já diz, são tipos primitivos no sentido de os primeiros, são atômicos, digamos assim. Eu tenho um tipo
primitivo, ele é um tipo definido na gramática da linguagem como um tipo base, tá? Eu não posso quebrar aquele tipo base em um tipo menor que ele. Não, ele é um tipo, né? E ponto, né? Então, tipos primitivos como int, em Java, são os tipos que começam com letra minúscula, né? Int, byte, short, long, float, double, né? Então, são tipos boolean, né? São tipos considerados primitivos, né? Agora, existem algumas linguagens que têm um conjunto bem reduzido de tipos primitivos, como é o caso de C, tá? C, ele tenta fazer analogia e considerar muitas coisas como inteiro, né? Muita coisa em C vira inteiro, no final das contas, né? Mas dá certo, né? Mas é uma característica da linguagem que a gente vai ver que também pode ter consequências. Pode ter consequências benéficas de desempenho, etc., mas também pode ter outras consequências de falta de confiabilidade, digamos assim, né? Mais propenso a ataques, né? e a bugs, né? Então, o caractere, ou uma letra, né, ou um símbolo representado, né, normalmente ele é sim representado como inteiro, tá? Então, o caractere, o boolean em si, tudo é inteiro, mas nas linguagens de programação como um todo, né, não existe uma representação, eventos suficientes para representar todos os caracteres de um UTF-32. Já pensou, 32 bits de possibilidades de caracteres, é muito caractere, né? Então, normalmente se utiliza códigos, né? Um valor numérico, onde, sabendo que aquilo ali é do tipo caractere, então aquele número que vem em seguida não vai ser interpretado como um número, mas sim vai ser traduzido a partir de uma tabela de formato de caracteres, né? O primeiro código de caracteres que ganhou notoriedade nos computadores foi o código ASCII, né? Foi o padrão americano que a IBM, né, usou nos primeiros PCs, e o código ASCII se tornou, né, um padrão até que percebeu-se que ele não contemplava tudo, né? Não tem emoji, por exemplo, não permitia, né, todos os símbolos que a gente utiliza hoje, né, como caractere, que a gente reconhece como caractere, né? Algumas acentuações de idiomas específicos também não aceitavam. Então, criou-se códigos voltados para alguns idiomas, e hoje tem os códigos universais, né, os Unicodes, né? Então, os códigos universais, o mais famoso é o UTF-8, né, que só usa 8 bits para representar cada caractere. Então, 2 à oitava, né, dá uma quantidade interessante de possibilidades aí de representação, né, de código. Mas existe até o UTF-32, que permite muito mais, né, caracteres. Mas é importante também saber isso, né, como é tratado por baixo dos panos, né? Quando eu me refiro a cadeia de caracteres é o famoso string, né, da maioria das linguagens de programação. E é interessante como há diferença no tratamento de string quando a gente compara linguagens de programação, né? Então, cada linguagem costuma tratar de um jeito particular. Umas consideram como tipo nativo, né, tipo primitivo da linguagem, a cadeia de caracteres, outras não, né? E cada um tem um porquê disso daí acontecer, né? Então, normalmente acontece como um tipo especial. A maioria das linguagens adotam a cadeia de caracteres como um tipo especial, porque apesar de ser definido como um vetor, uma cadeia, né, de caracteres, mas ele é tão usado com tanta frequência que ele ganha destaque. Mas algumas linguagens consideram mesmo como vetor de caracteres, né, e outras até como tipo primitivo, tá? E essa cadeia de caracteres, ela pode ser definida de forma estática ou de forma dinâmica, né? O que é que vocês entenderiam como uma definição, uma string ser estática ou uma string ser dinâmica? O que a literatura quer dizer como uma cadeia de caracteres estática ou uma cadeia de caracteres dinâmica, ela não vai deixar de ser cadeia de caractere. Não há mudança de tipo, né? É assim, eu inicializei uma variável string
com um valor de 10 caracteres. Ah, entendi, professor. Será que eu posso alterar esse valor depois para uma cadeia de 50 caracteres? Percebe? Então, ele vai ocupar mais memória. E se eu mudar depois para uma cadeia de 2.000 caracteres? Ele vai, se a linguagem permitir, vai ocupar ainda mais memória. Percebe? Então, aí é o que a gente chama de cadeia estática ou cadeia dinâmica. Uma vez inicializado, vai ser sempre daquele tamanho máximo. Pronto, é estático. Né? A dinâmica, não, ela permite, né, de certa forma, uma flexibilidade maior. Algumas nem tanto, outras mais. Né? A gente vai ver isso no decorrer da aula. Né? Mas o exemplo que você comentou é, de fato, né, dinamismo, só que um dinamismo ainda maior, né, que é a mudança de tipos. Né? Então, normalmente, a gente armazena, né, todo tipo que seja cadeia de caracteres, mesmo que exista um tipo especial para ele, como é o caso do Java, ele também pode ser visto como um array de caracteres. Tá? Então, há, sim, uma analogia entre um array de caracteres e um tipo string. No caso do Java, ele existe, inclusive, alguns tipos, né, já definidos na própria máquina virtual, na própria linguagem, como o string buffer, o string builder, né, que são leitores de caracteres e que vão transformando para string, né, vão concatenando essa cadeia de caracteres, esse array de caracteres, e transformando naturalmente para um tipo string. Né? Então, é uma maneira de permitir essa compatibilidade. E algumas linguagens também permitem o que chamamos de casamento de padrões, né? Ou conhecido também como expressão regular. Né? Inclusive, a linguagem mãe, eu diria, das expressões regulares é a Perl. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa linguagem Perl. Quando ela foi criada, realmente ela foi uma pérola, né? Porque ela supriu essa grande lacuna. Né? Não se tinha uma linguagem forte em expressão regular. Hoje em dia, o Python é espetacular. Eu diria que é melhor do que o Perl. Né? Mas o ponto forte do Perl era isso, você tentar expressar, fazer matching de strings. Então, o forte dele era string, era cadeia de caracteres. E ele permitia você fazer busca, você localizar o trecho da string, o caractere da string, a partir de expressões regulares, como é o caso dessa expressão regular, escrita aqui, nesse caso, em Python. Né? Aí, por exemplo, a gente está pedindo para fazer uma busca em uma determinada string, ABBB casa, buscando através da expressão regular, AB asterisco. Quer dizer, a expressão regular AB asterisco não quer dizer uma string AB asterisco. Quer dizer AB e uma repetição de quantos Bs você encontrar. Né? Então, se tiver um AB, já está valendo. Mas se for ABB, já está valendo. ABB, ABB. Né? Então, quantos Bs você encontrar. Então, nesse caso daqui, ele encontrou o ABBB. Né? Nessa string hipotética aí. Então, isso é expressão regular. Né? Parece besteira, mas foi o que tornou o Perl famoso. Né? Porque realmente é bastante útil em alguns contextos. Hoje, nem tanto, porque as pessoas muitas vezes deixam a expressão regular para o SGBD. Né? Eu coloco o meu like lá na consulta e ele se vira. Né? Mas, às vezes, a gente precisa tratar isso no programa. Né? Então, com relação a tamanho, o tamanho da string, né, o tamanho da cadeia de caracteres, existem linguagens estáticas, existem linguagens dinâmicas, mas o dinamismo pode ser com tamanho infinito, quanto couber na memória, ou então com um tamanho limitado, restrito, um tamanho máximo, né, de 255 caracteres no máximo. Né? Então, há esses três tipos, né, de implementações de linguagens. A linguagem Pascal é a única que eu usei e também que eu conheço que tem tamanho estático. Né? Pascal é um caso bem atípico. Né? Você vai instanciar algo em Pascal e quando você instancia uma cadeia de caracteres, né,
em Pascal, essa cadeia de caracteres passa a ter aquele valor e pronto, né? Então, se você mudar aquela cadeia de caracteres, você tem que mudar, na verdade, para algo do mesmo tamanho, né? Você pode mudar um caractere, outro caractere, é como um array mesmo, ou mudar todos os elementos do array, mas não pode variar o tamanho do array, né? É estático, né? É quase uma constante que você pode mudar caracteres, né, daquela palavra, mas não a quantidade de caracteres, né? Então é estranho, né? Mas nada que torne a linguagem impraticável. Qualquer coisa você cria outra e mata a anterior, não tem problema, né? Mas exige mais recurso, né? Quando se tem mudança, né? Quando se não tem mudança é bem mais rápido também. No caso do C e C++, optaram por um meio termo. Não, a gente permite mudança, mas a gente tem um tamanho máximo para poder a gente favorecer a alocação de memória. Então, C e C++ foram bem espertos nesse sentido de encontrar um meio termo entre a flexibilidade e o desempenho. Então, meio termo. Eles, olha, a gente aceita até 255 caracteres. Eu não lembro quantos caracteres são. Esse 255 eu estou chutando, né? Por conta de ser um número mágico, né? Um número frequente nesse cenário. Então, é possível até que seja esse número mesmo. Mas 255 caracteres, digamos. Então, você inicializou com 12 caracteres, agora você quer trocar o nome por um nome de 40 caracteres, pode mandar bala que aguenta, né? Aí você pode brincar. Agora, se precisar de mais de 255, esse tipo de dado já não adianta para você. Você vai ter que criar uma lista encadeada, por exemplo, de caracteres, por exemplo, né? E você tratar isso daí durante a programação. Agora, já algumas linguagens fazem essa lista encadeada automaticamente para você, como é o caso de Java, de Python, JavaScript, né, TypeScript, as linguagens derivadas de JavaScript, né, PHP, né? Então, são linguagens que são mais dinâmicas, né, e não são lentas, né? Já há estudos que mostram que programas em Python, programas em Java, não têm diferença significativa de programas em C, né? Por quê? Porque elas têm artifícios de otimização. Então, como é que um programador em C usa caracteres mais longos? Eles criam listas encadeadas de caracteres no tamanho máximo. Então, vamos fazer isso automático, cara. Pronto, então ele diz que aceita tipos infinitos enquanto couber na memória, mas na verdade ele segmenta em blocos menores para não perder desempenho, né? Então, só que isso é feito de forma transparente para o programador, evita trabalho do programador. Então, são linguagens dinâmicas. Agora, o compilador fica mais complicado de se fazer, né? Então, quando a gente tem cadeias de caracteres como tipo primitivo, é interessante porque a gente, em algumas linguagens, no caso, tem aberrações como essa daí. Isso aí, a gente poderia ter, por exemplo, olha, uma cadeia de caracteres que eu chamei de nome, aí eu coloquei o meu nome, e depois eu tentei mudar o valor para um outro nome com tamanho menor, com número de caracteres menor. Ele disse, olha, não pode não, porque você está informando, digamos assim, um tamanho menor do que 8. Esse cara, menor do que 8? Como assim? Patrick só tem 7. É porque essa linguagem coloca um caractere especial depois de tudo para dizer que acabou. Que é o fim da string, né? Então, nesse caso, tem que ter 7 caracteres mais o caractere especial 8. Aqui só tem 6, né? 6 ou 5? 5, né? Então, aí é que não dá mesmo. Então, nesse caso, em linguagens desse tipo, o que a gente tem que fazer, na verdade, né, é ter o cuidado que é uma linguagem estática, né? Outras linguagens, como é o caso do C, ele considera cadeias de caracteres, né, como não sendo, digamos assim, valores. Ele sempre passa por referência, que a gente vai ver daqui a pouco, né? É uma passagem via endereço de memória e não pelo valor da string, né? Aí, nesse caso, se você precisar de uma cópia daquela string, você precisa literalmente usar uma função para copiar aquele conteúdo da memória em outro endereço de memória e que retornar o novo endereço de memória copiado.
Caso contrário, uma mudança em um vai mudar todas as variáveis que apontam para o mesmo endereço de memória, né? É porque, no fim das contas, é ponteiro, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não sei nem se vai dar tempo de chegarmos em ponteiro hoje, né? Esse conteúdo daqui eu programei para 2 aulas, os tipos de dados, né? Então, vamos lá, né? Com relação à implementação dos tipos de cadeias de caracteres, né? Então, existem aqueles 3 tipos, estático e os 2 tipos dinâmicos, né? Um estático, dinâmico limitado, e o dinâmico ilimitado por software, né? Limitado só pela memória RAM, né? Então, o estático, né, tem o descritor de cadeia de caractere, tamanho, endereço de memória, tudo estático. O limitado, dinâmico limitado, ele é limitado, mas também tem um certo dinamismo, tem um tamanho máximo, tem um tamanho atual, então ele tem, desde que seja menor do que o máximo, ele está cabendo, né? C, por exemplo, tem um caractere especial do /0 para delimitar o final, né? Para saber até onde chega, já que ele guarda espaço de memória fixo, né? Que é o máximo, né? E a tipagem dinâmica, no caso, a implementação dinâmica da cadeia de caractere é uma lista, né, de cadeias, então não tem limite. Ele só guarda o tamanho atual e o máximo não tem, né, quanto couber. Até dá uma out of memory exception aí, né? Então, depois vocês fazem o teste, né? Se quiser travar não trava porque a máquina virtual Java interrompe antes, né? Você faz um loop infinito, incrementando algum valor na string, incrementando, que eu digo, concatenando, né? Então, vai chegar um ponto que vai ocupar a memória toda e ele capota, mas ele fica concatenando, não tem limite não, né? O dinâmico limitado, só o máximo é definido em tempo de compilação, mas você, diferente do estático, você tem essa margem até chegar no máximo, né? O dinâmico limitado, né? Ele exige um descritor mais detalhado, porque ele vai ter que ter o tamanho atual, né, o tamanho máximo. Já o estático, né, ele já guarda tudo, né, em tempo de compilação, ele definiu, pronto, é aquilo e pronto. Agora, o dinâmico não, o dinâmico ele só guarda o tamanho atual, o totalmente dinâmico, né, porque ele vai variando. E tem 2 abordagens para o dinâmico, né? O dinâmico tem 2 formas de implementar. Normalmente, as linguagens utilizam a lista encadeada, as linguagens modernas, né? A exemplo de Python, Java, PHP, JavaScript, todas elas usam lista encadeada, que é o heap, né? Que é quando há overflow do heap, encheu a heap de memória, né? Que é o espaço onde se colocam listas encadeadas, né? E não precisa necessariamente, qual a diferença? É que não precisa necessariamente ser espaços de memórias sequenciais, né? Pode estar fragmentada a memória, né? Já algumas linguagens priorizam o uso de cadeias em células adjacentes, né? Então, as células adjacentes, por exemplo, C++, usa células adjacentes, né? Qual a vantagem de se utilizar células adjacentes, espaços de memória que estão vizinhos? Porque aí, na verdade, C e C++ permite as 2 coisas, porque ele permite também ter ponteiro, né? Corrigindo aqui, mas nativamente, pensando em string, de cadeia de caracteres adjacente. E aí, quando se tem espaços adjacentes, você tem um maior desempenho, porque você tem menos tempo de obtenção dos dados na memória, né? Mas, em compensação, como é que faz para crescer? Se a memória está livre, tem 90% livre, mas o próximo espaço tem dono. E aí? Aí você não cabe mais, né? Ou então você aloca depois e deixa o espaço antes, né? Fica vago antes. Se tiver uma stringzinha pequena, coloca lá. Percebe? Né? Então, você fica nessa dependência de ter espaços adjacentes, né? Aí fica mais difícil de crescer. Os tipos ordinais, né, são tipos definidos pelo usuário, né? Normalmente faixas de valores, tá? Então,
Java, você pode ter, não só Java, mas a grande maioria das linguagens, você pode definir uma sequência de valores, né? Por exemplo, dias da semana, meses do ano, os estados de um país. Então, você pode escolher só entre aqueles valores listados, né? É uma sequência de valores ou uma lista de valores pré-definida e você não pode fugir daquilo. É muito útil para evitar erro de digitação, né? É muito útil para esse tipo de cenário, né? A legibilidade do código é beneficiada, né? De certa forma, facilita a manutenção, né? E aumenta a capacidade de encontrar erros. Que se você vê lá, por exemplo, olha, estado, AL, pronto, você sabe que é Alagoas, né? Estado, alguém colocou A, pronto. A é o quê? Acre ou Alagoas? Rapaz, não sei não, vamos, ambiguidade. Por quê? Porque não era enumerado e o cara errou na digitação lá, né? Então, esse tipo de coisa é bom. Em algumas linguagens, a maioria delas permite ter tipos enumerados, digamos assim, né? A subfaixa de valores, né? Subfaixa de valores, eu lembro bem que o Pascal permite subfaixa de valores, é quando se tem um tipo e você não quer utilizar aquele tipo completamente, você quer restringir, né? Uma espécie de subtipo, né? Então, isso aí acontece no caso do Pascal para tipos sequenciais, né? Sejam caracteres sequenciais, sejam números sequenciais. Então, é permitido definir coisas desse tipo daqui, ó. A minha variável é inteira, mas ela é inteira do subtipo 12.14. Em Pascal, você pode fazer isso. Quer dizer que ela só vai aceitar valores de 12 a 14. Você poderia criar um campo nota que fosse 0.10. Percebe? Então, ela permite esse tipo de coisa, né? Inclusive para letras. Então, A maiúsculo, ponto, Z maiúsculo, é qualquer caractere, é o tipo caractere, mas está restringindo caracteres maiúsculos de A a Z, né? Porque eles são, no código ASCII, sequenciais. Então, quando colocar A maiúsculo, ponto, Z, vai entender que é do código ASCII do A até o código ASCII do Z, que só tem o alfabeto. Então, nesse sentido, né? Pode ser útil em algum cenário, mas acabou entrando em desuso, a maioria das linguagens não incorporam mais esse tipo, né, de subfaixa, né? Não deixa de ser ordinal, porque é sequencial, mas pode ser útil em algum cenário, mas a gente consegue fazer de outras maneiras, né, hoje em dia. Então, tirou-se isso daí porque isso gera complexidade na implementação do compilador e a utilidade começou a ser questionável, né? Mas será que é tão útil isso aí mesmo? Não é melhor tratar como uma assertiva, no caso do Eiffel, né? A linguagem Eiffel teve essa sacada de tratar como assertiva, como pré-condição, ela permite a definição de pré-condições. O Java depois incorporou os asserts, né? Que ele tirou do JUnit, né? Da API, né? Através de algumas APIs você consegue também trazer esse mesmo raciocínio do Eiffel, né? Da linguagem Eiffel, que é permitir criar pré-condições, pós-condições, né? Então, com isso daí se resolve também. Então, foi entrando em desuso essa questão de subtipos, né? Subfaixas de valores, né? Dada essa complexidade no compilador. Mas tem a vantagem de dar uma legibilidade na hora. Você olhou o tipo da variável, você já sabe o que cabe nela, né? Então, matriz é um tipo bem polêmico, eu diria, né? No sentido de ter diversos tipos de implementação, diversas formas, né, de implementação. E tem algumas questões de projeto aqui, na hora de projetar, que eu digo, a linguagem de programação, tá? Eu não estou falando na hora de projetar o seu programa, não, né? Então, na hora de escolher a linguagem que você vai usar, ou na hora de projetar a sua linguagem de programação, tem alguns pontos que você tem que pensar quando estiver implementando o tipo matriz, né? Esses pontos aí eu não vou ler, que a gente vai passar por eles agora, né? Desde os tipos de cada elemento da matriz, até como eu vou fatiar a minha matriz, será que eu consigo fazer cortes verticais, cortes horizontais, cortes na diagonal? Tem linguagens que permitem, né, como o Fortran, pensando
em processamento matemático, onde eu tenho determinante de matriz, eu tenho vários cálculos que podem ser favorecidos com um acesso mais rápido à matriz, né, por exemplo. Né? Então, matrizes, como a gente já sabe, são mapeamentos de linhas e colunas, mapeamentos finitos, né? Então, todos os elementos de uma matriz são acessados por um índice, né? Normalmente de linha e coluna. Então, às vezes tem mais de 2 índices, né? É possível, mas a linguagem em si, ela tem que permitir esse acesso indexado, né? Porque essa é uma característica do tipo de dado matriz. Em Fortran, há uma certa confusão, não é confusão, ela gera um pouco de confusão quando você vai ler o programa Fortran, né? Porque a maneira de fazer acesso à matriz, ele faz uma maneira semelhante a uma chamada de função, né? Ao invés de usar o famoso colchete, né? Ele usa parêntese. Então, às vezes, você fica na dúvida, vem cá, B, abre parêntese um número inteiro aqui, e eu estou executando uma função passando o inteiro como parâmetro, ou é uma matriz, ou um array, e eu estou passando o índice desse array, né? Então, fica aquela dúvida, né? Então, você consegue, né, resolver através de um artifício de comparação de quais são as matrizes que estão declaradas, né, na linguagem. No programa, melhor dizendo. Né? Há também digamos assim, uma outra questão a ser considerada é como é a verificação da faixa de valores. Né? Há linguagens que fazem uma verificação mais estrita, uma verificação mais restritiva dos valores que podem ser armazenados na matriz, e outras linguagens deixam mais soltas, né? Por exemplo, a linguagem C, inclusive já teve vários buffer overflow, né? Claro, hoje já está protegido, os compiladores já detectam isso, mas na gramática da linguagem, não. Mas houve erros de buffer overflow que eram causados justamente por matrizes, né? Por arrays, né? Que, quando você define um array em C, o C, ele guarda só o endereço de memória do primeiro elemento do array. E depois você pode ir incrementando quantos você quiser. E ele vai para o próximo endereço de memória, incrementando de acordo com o valor de bytes que cada elemento do array gasta. Então, se é um array de char, e o char gasta 8 bytes, então, quando eu acessar o vetor, o elemento índice 1, opa, é o segundo elemento. Então, ele pega o endereço do primeiro, soma mais 8. Aí eu quero agora o índice 10. Aí, sabe? Aí ele pega o primeiro elemento e vai multiplicar pelo 10 vezes 8. Percebe? Né? No caso, sempre deslocando de acordo com aquilo. Agora, e se por acaso eu tiver inicializado os valores só com 5 caracteres? Ou só com 3 caracteres e eu acessar o valor 20? Quer dizer que eu vou acessar a memória que é de outro. Memória que é de outra coisa. E os primeiros compiladores de C permitiam, inclusive, que você modificasse o valor da memória. Aí começou-se a desenvolver ataques que tentavam sobrescrever endereços de memória que eram de execução root do sistema operacional. E você começava a sobrescrever aqueles endereços sequenciais de memória com códigos de programação, por exemplo, de um terminal que fosse executado. Então, quando você executava, acessava um programa, você carregava o seu programa, que era malicioso, ele colocava na memória o código binário relativo a uma execução de um terminal, e você, no final, executava aquilo ali. Quando você executava, ele estava em um endereço de memória com privilégio de root do sistema operacional, e quando você menos esperava, você estava aqui com um terminalzinho na tela de um shell em modo root, para você fazer o que quisesse com aquele sistema operacional. Né? Então, eram os ataques de buffer overflow. Né? Então, você extrapolava o array, dava um overflow nele e a linguagem permitia. Né? Então, é perigoso isso daí. Né? Em linguagens
que tem a proteção em relação a isso, como é o caso da grande maioria das linguagens comerciais hoje, né, acontece uma verificação e um levantamento de erro. No caso do Java, é o array index out of bounds exception, né? Quem nunca já viu uma exceção dessa, né? Tentou acessar um índice do array que não existe e, de repente, exceção, array index out of bounds exception, né? Que é uma exceção não verificável, não precisa ter o throws no método, né? Ela já propaga direto, né? O Python também tem o seu erro, um nome bem mais enxuto, index error, né? mas também tem o erro equivalente, né? Então, as vinculações de tipos, né, de cada elemento do array pode ou não ser associado ao tipo da matriz como um todo. Então, há linguagens com a tipagem estática, fixa, há linguagens com a tipagem fixa, mais dinâmica na pilha, e há linguagem também com essas categorias totalmente dinâmica na pilha, né, ou no heap, né? Então, quando a gente diz que uma linguagem tem uma tipagem estática, né, a gente está dizendo que as matrizes daquela linguagem só vão ter aquele tipo, né? Então, pode ser fixa, mas é dinâmica na pilha. É aquela linguagem que permite que você defina a matriz de qualquer tipo. Mas, uma vez definida, é fixo, né? É fixo. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso agora. Então, matrizes estáticas, né? Quando a gente pensa que as faixas, os intervalos quando eu digo subscritos, são os possíveis elementos da matriz. Então, as faixas de alocação desses elementos são definidas estaticamente, em tempo de compilação, né? Então, a alocação de memória, tudo isso é feito em tempo de compilação, antes da execução do software. É bom, de certa forma, porque dá uma maior confiabilidade na execução do software. Você não vai ter problema de falta de recurso. O problema é que você precisa ter esse recurso a priori, né? Você não pode ir alocando aos poucos, né? Você vai alocar todo o recurso que você precisa e depois você executa, né? Aí pode ser um problema se você tiver gestão de recurso escasso, né? Descobre um para cobrir outro, né? Desaloca da memória para usar um negócio, depois desaloca, coloca outro. Isso aí já seria problemático em linguagens com implementação estática de matriz, né? A matriz fixa dinâmica na pilha, né? Então, as faixas são definidas estaticamente, mas a alocação ela é realizada em tempo de execução. Então, nesse tipo de linguagem, quando você diz, olha, eu vou criar aqui um array de tamanho 10, ponto. Aquele array é de tamanho 10. Mas só que você pode ficar alocando, ele nunca mais vai mudar o tamanho, você não pode crescer o array. Agora eu queria, na verdade, me arrependi, queria 11, preciso de mais um, não. Então, moço, aloque outro espaço de memória com 11 e apague esse de 10. E faça a cópia, né, dos 10 que você já tinha. Mas você não vai poder aumentar, fazer o puxadinho na matriz, porque a linguagem não permite. Apesar de ser dinâmica a alocação em tempo de execução, ela é fixa. Uma vez alocado, ela para, né? Algumas linguagens são totalmente dinâmicas. Java mesmo tem o array estático dinâmico. Parece estático dinâmico, não. Fixo dinâmico, né? Estático dinâmico é uma contradição. É fixo e é dinâmico, né? Python é dinâmico, né? Então, a matriz em Python são faixas de elementos, digamos assim, no array, que são definidos dinamicamente. Mas se você percebeu que precisava de mais um, você faz o puxadinho, né? Não é necessário conhecer o tamanho da matriz, você pode, se tiver espaço de memória, ir acrescentando, né? Então, em Java, quando se quer fazer isso, você não usa um array. Então, se você usar o array, é fixo, dinâmico na pilha. Mas você também pode usar uma matriz dinâmica no monte, né? Que no monte entenda-se como heap, né?
Então, a matriz dinâmica no RIP, você pode ter, né, essa matriz dinâmica no RIP. Matriz dinâmica no Monte é a tradução dos livros clássicos, né? Então, se você for olhar em livro clássico, eu particularmente, eu não gosto de traduzir RIP, né? Tanto é que em alguns slides fugiu aqui, escapou, até eu usei o termo em inglês mesmo, porque é o mais usado, é o que você vê nas mensagens de erro, né? Então, fica mais fácil de memorizar. Mas, quando se tem uma matriz dinâmica, por exemplo, você vai usar um array list, um tipo, né, dinâmico, que não é um array, né, no caso, estou dando exemplos em Java agora, né? Então, você vai ter uma alocação dinâmica, então você vai poder acrescentar quantos você quiser, porque a alocação é dinâmica, né? Quem pode me dizer vantagens e desvantagens? Porque Java tem as duas opções, porque não é tudo dinâmico. Porque se você quiser usar array, você usa fixo, dinâmico, e se você quiser usar array list, é dinâmico, dinâmico. Quem pode dizer uma possível vantagem? Pode ser chute. Alguém? Então, vou continuar. Então, olha só. Quando a gente tem um array... Professor, Opa, pois não. como seria o dinâmico na pilha? Eu fiquei com isso na cabeça agora. O dinâmico na pilha, esse primeiro lá, o que é fixo, mas dinâmico na pilha. Esse daqui, né? Cadê o mouse sumiu? Esse Sim, aqui, né? sim. Tipo, Esse, porque o senhor disse que o array do Java, sem ser o array list, ele é assim, fixo e dinâmico na pilha. Eu queria entender como é que ele fica dinâmico lá na pilha. perfeito. Porque, assim, ele é fixo, mas ele é alocado em tempo de execução. Então, você pode alocar e desalocar a memória quando quiser. Você pode dizer que uma variável que era um array, você pode dizer que ela agora não tem mais nada, né? Ela é nula e pode ser coletada pelo coletor de lixo. A memória pode ser liberada, né? E você pode criar novos arrays em tempo de execução. Vou criar um array de 10. Eita, rapaz, eu percebi que agora o tamanho esgotou, então vou criar um de 20, copiar esses 10 e deixar 10 livres. E matar aquele de 10 que tinha. Então, você pode fazer isso. Mas aquele que foi criado com 10 só vai caber no máximo 10. Percebe? Entendi. No máximo e no mínimo, né? Porque, na verdade, foi alocado 10 para ele. É 10, exato. É fixo. Né? Mas só que ele é dinâmico no sentido de alocação e desalocação de memória. Beleza? Aí, qual a vantagem desse em relação ao array list? Por exemplo, que você não diz qual é o máximo, só diz acrescente mais um, e é quantos couber. Quando a gente vai alocando um por um, a gente ganha otimização de recurso, mas a gente perde o tempo da alocação. Então, como você disse, se você já sabe mais ou menos o que você vai precisar, você já pode alocar a priori. E você gasta aquele tempo de alocação, mas depois o acesso vai ser muito mais rápido, porque os espaços já estão previamente alocados, estão ali próximos um do outro, e você não tem uma definição dinâmica disso daí, onde um aponta para o outro como uma lista, que aponta para o outro, que aponta para o outro. Então, a busca, o percurso fica mais lento, né? Enquanto, se você usa um tamanho fixo, você já sabe ali, de forma indexada, quais aqueles endereços de memória, né? Se torna mais ágil, né? Mais rápido, de fato, a execução. Em contrapartida, o tamanho é fixo. Quanto é que você paga? Qual o preço que você paga quando você precisar crescer a pilha? É o trade-off, né? A pilha que eu digo assim, o array, vamos falar, né? Se você for crescer o array, aí você vai pagar o preço, que você vai ter que alocar todos aqueles espaços de novo, mais os que você quer crescer, transferir, copiar valores do array antigo para o novo, que é maior, e jogar fora o antigo. Então, vai pagar o preço, né? Então, ganha de um lado, perde do outro. Aí tem que usar o que
for mais apropriado, realmente. Né? Como você falou, depende do problema. Né? Inicialização de matrizes também tem linguagens que oferecem facilidades. Né? Python eu acho sensacional, cara. Ó, lidar com array em Python, não só isso. Eu sou fã de Java, mas tem que dar a mão palmatória. A gente não pode se apegar a nenhuma linguagem. Né? Python melhorou muitas coisas do Java. Muitas coisas. E array é uma delas. Né? Então, o Java lida melhor com algumas coisas. Por exemplo, essa questão de ter as duas opções. Eu gosto disso do Java. Mas, olha só a questão de inicialização. Né? Em Java, que é muito inspirado em C++, que é inspirado em C, né? A alocação dessas linguagens são bem próximas. Né? Eu passei aqui sem querer, e ele não quer voltar. Mas é bem próximo, agora voltou. A inicialização, basicamente, você tem a possibilidade, aquele talento mesmo, você tem a possibilidade de inicializar uma lista de valores nos colchetes. Né? Então, você inicializando uma lista de valores, você, a partir daquela lista, ele calcula o tamanho do espaço de memória que precisava ser alocado. Tá? Então, ele vai ter, beleza, eu preciso de 5 valores, então, se eu preciso de 5 valores nessa sequência, então, eu inicializei aqui, eu não precisei definir o tamanho. Ele subentende que o tamanho é esse. No caso de uma string, ela também pode ser entendida como cadeia de caracteres. Né? Nesse caso daqui, em Java, em C++, vai ser entendido como uma cadeia de 5 caracteres. Em C, com essa mesma sintaxe, ele vai entender como 6 caracteres. Né? Por quê? Aquela questão do último caractere, o que fez aqui? O último caractere do C, eu acho que ainda as teclas que eu apertei ainda estão valendo aqui. O último caractere do C é aquela indicação do fim do array. Né? Então, em Python, você tem a facilidade de definir array com índice simples, array de múltiplos índices. Então, matrizes, no caso. Né? É muito interessante a flexibilidade que se tem em Python. Né? Atribuições aritméticas. Né? Python ele é muito bom em expressões regulares, como eu comentei, né? E ele permite coisas desse tipo daqui. Então, tem duas matrizes, uma A, com os valores 1, 2, 3, e uma B, 4, 5, 6. Então, ele tem redefinição de operadores. Por exemplo, você pode concatenar arrays. A mais B, ele vai concatenar. Aí você, mas isso aí vai ser uma aberração. Né? Pode gerar uma aberração. Como assim? Se eu tiver um array de inteiro e um array de char, vai dar problema? Rapaz, em Python não dá, não. Né? Ele vai criar, né, um array híbrido aí, né? E ele permite. Né? Inclusive, operadores como menor que, maior que, ele sobrepõe, né, o entendimento desses operadores, no caso do array, para olhar a quantidade de elementos que tem no array. Tá? Então, é bem interessante. Né? Multiplicação é uma repetição, tantas vezes, 2 vezes A. Então, 2 vezes o array A concatenado, um na sequência do outro. É muito intuitivo, é bem interessante como o Python lida com array. Uma sacada bem inteligente, né? Na minha opinião, claro. Né? E também é uma boa linguagem para dar exemplos na maneira de fatiar, né? De criar, digamos assim, subconjuntos do array, né? O que seria equivalente para os tipos string, substrings, né? Então, Python é bem interessante. Né? Assumindo aí esse array A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse array A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu colocar A índice menos 2, cara, índice menos 2, em qualquer linguagem fortemente tipada ou fracamente tipada, não importa, ele vai dizer, rapaz, esse programador errou. Certamente ele queria dizer 2 e não menos 2. Como é que um índice negativo? Mas aí o Python, ele tem uma sacada que diz, não necessariamente eu posso querer percorrer o array do começo para o fim.
eu posso querer percorrer do fim para o começo. Então, eu posso, digamos assim, ler o meu array, eu quero saber qual o penúltimo caractere do meu array, percebe? E aí, o A, índice -2, ele vai ser a partir do penúltimo caractere para frente, né? Então, ele vai diminuindo, quando é negativo, ele vai diminuindo a partir do final, né? É bem interessante mesmo, né? Intervalos, por exemplo, o A, índice de 1 a 4, só que tenham cuidado. O intervalo, em Python, o primeiro número é intervalo fechado, o segundo número é intervalo aberto. Tá? Isso aí pode gerar, eu já vi gerando muita confusão e bug que você só vai perceber em determinados cenários, né, de execução. Então, quando diz, entre colchetes, ou 1, 2.4, quer dizer, é a partir do índice 1 fechado e o índice 4 aberto. Então, vai do 1 ao 3, na verdade. Se colocar 1, 2.1, aí ele não vai retornar nada, né? Porque é aberto o segundo intervalo. Não é que não vai retornar nada, vai ser vazio. Na verdade, um array sem elemento algum, né? E ele pode combinar essas coisas, né? Então, de 2 a 3, né? O A de 2 a 3 aqui, 0, 1, 2, vai ser o número 3. Então, beleza, o número 3. Mais 2 vezes ABC. Então, vai ABC, ABC. Então, ficou 3, ABC, ABC. Né? Então, é muito interessante. E algumas questões também ligadas à implementação de matrizes, né, são construídos, deixa eu olhar a hora aqui para não me passar. São construídos blocos de informação para as matrizes. Então, esses blocos de informação, eles acompanham os elementos daquele tipo para poder agilizar, né, de alguma maneira, a linguagem na hora de processar, de ler os elementos daquela matriz. Né? Dependendo da linguagem, precisa de mais ou de menos dados, ou de metadados relativos a cada matriz, a cada objeto, a cada variável daquele tipo. Né? Então, por exemplo, o tipo, algumas linguagens são tipo fixo, como é o caso de Java, por exemplo, de C++, né? Então, se eu tenho uma matriz de inteiro, só vai caber inteiro. Então, eu tenho que, em algum espaço de memória, guardar o tipo daquela matriz. Aquela matriz é uma matriz de inteiro. Tá? Qual o tamanho do elemento da matriz? Quais as faixas de valores? Né? Ou quantos valores podem caber, né? Digamos assim, né? Na matriz. Quantas dimensões? É uma matriz unidimensional, um array simples, bidimensional, tridimensional? Então, quantas são essas dimensões? São informações úteis que a gente precisa saber, e o compilador precisa saber para calcular espaço de memória, né? A partir de um índice. Qual a memória que eu vou acessar? Aí ela já sabe quando a alocação é fixa, né? Porque são espaços vizinhos ali de memória. Né? Mas é dinâmico, então eu não preciso guardar porque eu vou lendo sob demanda, né? Então aí a linguagem vai saber o que precisa guardar para cada tipo de matriz e o que não precisa guardar, em termos de metadados, né? Da matriz. Então, vamos para ilustrações, né? O endereço de memória do primeiro elemento, na maioria das linguagens, ele é utilizado para calcular os demais elementos. No caso do C, isso é muito explícito, né? Outras linguagens, como é o caso de Python, ele não faz esse tipo de cálculo. Como ele é totalmente dinâmico, ele guarda mesmo uma lista de quem é o próximo, tá? E aí ele calcula. Claro que ele tem otimizações nesse sentido, ele reserva espaços de memória para armazenamento dos índices, né? Cada elemento que se acrescenta, ele vai acrescentando um índice. Então, ele tem estratégias de otimização, mas acaba gastando mais memória, né? Mas aí é o preço que se paga. Hoje em dia tem muita memória, né? Na maioria, pelo menos, dos hardwares tem. Então, quando se pensa numa linguagem, se pensa num tempo, né? E assim ela faz sentido, né? Então, linguagens derivadas do C,
por exemplo, são muito inspiradas nisso, de guardar o primeiro espaço, o primeiro elemento da matriz, e os demais são calculados, né, a partir de operações. Por exemplo, em C, se você pega o endereço do primeiro índice, né, o índice 0, por exemplo, aí você pode dizer, olha, o índice 0, se eu quero saber o índice I, basta eu pegar o endereço de memória do primeiro índice e multiplicar pelo I, né, pegar o I, por exemplo, eu quero saber o 10º elemento, o índice 10. Então eu pego o 10, multiplico pelo tamanho que cada espaço daquele vai gastar na memória, digamos que se for um array de char, vai gastar 8 bytes, digamos assim. Então eu pego 10 vezes 8, 80. E eu pego esses 80 e somo com o endereço de memória do primeiro elemento do array, aí eu vou ter o endereço de memória do índice 10. Né? Aquilo que eu já comentei até antes da aula, se eu tivesse me ligado, eu tinha só feito referência. Né? Então, essas questões de implementação exigem um vetor. Eu preciso saber o tipo de cada elemento para poder saber que número eu vou multiplicar. Eu preciso saber o tamanho. Eu preciso saber quais são os índices. É um só, são dois, são duas dimensões. Então, eu preciso ter tudo isso daí para que o compilador consiga, né, gerar esses cálculos. Né? E colocar em linguagem de máquina esses cálculos para a CPU processar. Né? Então, algumas matrizes, né, consideradas matrizes associativas, né, ou mais conhecidas como matrizes hash, né? Então, ou dicionários. Né? Então, é um conjunto, esse tipo de matriz são matrizes indexadas, né? Mas o conjunto é não ordenado. São matrizes normalmente dinâmicas, né? E normalmente todo valor ele é associado a uma chave que foi definida no momento que ele foi inserido. Né? Vocês já devem ter utilizado, né, o hash table, hash map, coisas desse tipo. Em Python, os dicionários. Né? Então, a gente consegue definir índice-valor, em pares de chave-valor, de índice-valor, e aí a gente consegue ter matrizes dinâmicas e facilmente acessadas, né? Indexadas facilmente. É o caso, o equivalente aos dictionaries do Python são os hash tables do Java, tá? Pensando na analogia das duas linguagens. Né? E agora, com relação a esse tipo de implementação, a gente tem alguns pontos que a gente tem que considerar quando for implementar a linguagem, né, ou o tipo de dado, né, a API, seja lá o que for. Então, qual é a forma de referência a esses elementos? Né? Então, eu vou referenciar esses elementos através de um endereço de memória, de uma lista encadeada, é um endereço fixo. Será que é melhor eu criar um índice, onde eu tenho índice e endereço de memória, e eu poder alocar em qualquer lugar? Então, eu vou no índice, vejo qual é o endereço de memória e já sigo direto. Semelhante ao peer-to-peer, né? Ao protocolo peer-to-peer. Eu vou perguntar a alguém, vem cá, quem é o peer que eu posso conversar? Fulano. Aí você depois conversa só com fulano, direto. Né? É possível. Né? Na verdade, não é o hash que é semelhante ao peer-to-peer, é o contrário. Né? O peer-to-peer que imitou um pouco algumas implementações clássicas de tabelas hash. Né? E o tamanho também pode ser definido estaticamente ou dinâmico. Né? Normalmente são dinâmicos. Né? Pelo menos em Python e em Java são tipos dinâmicos. Os tipos de registro, né, já para a gente caminhar para a conclusão da aula, vou encerrar a aula com registro, ou então com o union. Bom, com o union, para falar logo da aberração. Né? A gente encerra com o union, e na próxima aula a gente continua depois dele. Então, porque eles são muito semelhantes, né? Então vale a pena falar junto. Então, os registros, eles são elementos compostos, né? São espécies de arrays, só que arrays heterogêneos, digamos assim, onde eu tenho campos, e cada campo pode ter o seu tipo. Tá?
Uma analogia a registros em linguagens orientadas a objetos são os atributos de classe, tá? Então, é por isso que a maioria das linguagens, ou as linguagens que são puramente orientadas a objetos, não dão suporte a registro. É o caso de Java, por exemplo. Java não permite o struct de C, né? Ou o record do Pascal, né? Por que o C e o C++ permitem struct? Ah, mas o C++ é orientado a objetos. É, mas ele não é puramente orientado a objetos, ele tem compatibilidade com o C, né? Mesma coisa o Python, não é puramente orientado a objetos, ele tem compatibilidade com o paradigma estruturado. Então, ele permite. Mas isso não é um problema, o fato de não ser puramente orientado a objetos. Como eu disse, a gente não tem que se apegar a paradigma, muito menos a linguagem de programação, né? Então, é saber, a linguagem atende o meu critério, atende, resolve bem meu problema, ela é legível, tem um desempenho bom, usa poucos recursos do hardware, cara, essa é a linguagem que eu vou usar para resolver meu problema. Olha, para esse tipo de aplicação aqui já não é tão boa. Sem problema, não me apego, vamos para outra, né? Então, é isso daí. Linguagens puramente orientadas a objetos não implementam registro, por quê? Eles permitem a implementação de registro na forma de classes sem método, né? Classes que só têm atributos públicos, né? Então, isso é um registro, né? Um registro é como, seria análogo a uma classe com atributos públicos, né? É a definição de um registro, né? Então, questões de projeto, né? Qual a forma sintática de referenciar os campos de um registro, né? Tem dois tipos, né, de referência, como a gente vai ver aqui com o exemplo do COBOL, né? A elíptica e a permitida, ou, sejamos, digamos assim, fazendo analogia com a referenciação de arquivos, que a gente tem aquela referência absoluta, desde a raiz até chegar no arquivo, ou uma referência relativa do ponto que eu estou no código, né? Então, essa aí é a analogia. Então, olha só esse registro em Prolog, olha só. Eu tenho aqui um registro de empregados, então, todo empregado, né, vai ter o primeiro nome, nome do meio e o último nome. Então, perceba que eu criei um registro aqui, ó. O registro do fulano é primeiro nome, nome do meio, ou o registro do nome de empregado, digamos assim, né? Do nome de empregado é o primeiro nome, nome do meio e último nome. E o empregado, além de ter esse subregistro, né, ele vai ter também uma taxa que ele ganha por hora, né? Um empregadorista, nesse caso aí. Então, se a gente quiser referenciar, por exemplo, o nome do meio de um empregado, usando, né, uma escala amplamente, uma referência completa, amplamente elíptica, né, a gente poderia dizer assim, olha, é o meio of nome empregado, então o meio do nome empregado que está no registro empregado. Então, está no registro empregado, está no nome do meio, e eu quero o meio. Então, eu vou definindo, né, passo a passo. Ou então, se eu não quiser usar uma referência absoluta, eu posso usar uma referência elíptica no sentido de dizer uma localização relativa. Olha, eu quero o primeiro nome ou primeiro do nome, percebe? Quer dizer, primeiro or, primeiro of, nome, pronto. Se eu estou, digamos assim, dentro do registro, dentro do contexto do subregistro do primeiro nome do meio e último nome, eu posso colocar só primeiro ou só meio, que ele já entende. Se eu estou num contexto imediatamente anterior, eu coloco primeiro of nome empregado. Se eu estou num contexto maior, aí eu vou ter que fazer a referência amplamente qualificada. Primeiro of nome empregado, of registro empregado. Então, é muito chato usar registro nesse sentido. É muito melhor você usar um objeto e criar classes, né, com atributos públicos. Na verdade, é isso. Na prática, é isso. Por isso que as linguagens orientadas a objetos aboliram registro, né? Então, você pode ter... só que a maneira de chamar é o contrário, nas linguagens orientadas a objetos. Você vai colocar registro empregado, ponto. Nome empregado, ponto. Primeiro, né? E não o contrário, né? A maneira de pensar do paradigma é diferente.
né? Então, registro e matriz têm diferenças conceituais, né? Então, enquanto matrizes normalmente são homogêneas, né, em todas as linguagens, ou não diria em todas, mas na maioria, elas são homogêneas, elementos têm o mesmo tipo, os registros não, são atributos, então cada um pode ter seu tipo, né? O fato das matrizes terem, digamos assim, semelhança ou serem usados com frequência, esse conjunto de atributos ou de valores próximos, né? Isso facilita na hora do processamento de certo conjunto de dados. Alguns cálculos matemáticos são baseados em matrizes. Então, isso traz algumas facilidades na hora de implementar o compilador, na forma de percorrer algumas otimizações, na forma de percorrer a matriz, de criar cortes verticais e horizontais, como é o caso do Python, e assim sucessivamente. No caso dos registros, não, são campos. São campos. Então, não são processados da mesma maneira, porque cada registro pode ter uma estruturação totalmente diferente de campos, né? E os campos podem ser estáticos ou dinâmicos. Claro que o estático tem mais eficiência, mas imagine que cada campo daquele pode ser uma lista dinâmica. Aí já começa a ter, rapaz, eu tenho um endereço de memória que vai para um registro. O registro tem um campo dentro dele que aponta para outro endereço de memória? Pode, né? Então, para implementar um compilador, acaba tem que ser ninja para não se perder nas indireções de memória. Ou então usar estratégias clássicas de controle de pilha, né? Que vocês, eu não me recordo se vocês já viram ou vão ver teoria de linguagem, né? Compiladores, mas certamente vão ver bastante isso daí, né? E a implementação do tipo registro, né? Então, os campos, né, do registro, eles são normalmente armazenados de forma sequencial, né, em memórias adjacentes, até para otimizar o acesso aos registros, do mesmo jeito que os atributos de um objeto são armazenados em espaços adjacentes em memória para facilitar o acesso, né, agilizar o acesso ao objeto, né? E os descritores são definidos em tempo de compilação, né? Os descritores, os tipos de dados, né, das linguagens estaticamente, fortemente tipadas, pelo menos, né? Nas linguagens dinamicamente tipadas, ele pode ser alterado dinamicamente, né? E agora o tipo união, para a gente fechar a aula, né? Então, o tipo união, entenda como um registro, agora um registro com gambiarra. Ou melhor, não, vou falar sem preconceito. Não vai que alguém goste aí do tipo união, não posso, né, ser tendencioso. Mas o tipo união, ele é como se fosse um registro variável, um registro flexível. É como se fosse dois registros em um. Por isso que dá a ideia de união, né? Você vai dizer, olha, dependendo dependendo do contexto, ele vai ser de um jeito, dependendo, ele vai ser de outro, né? Então, a gente pode dizer assim, olha, eu tenho registros que, se por acaso você for digitar na UFAL, o campo vai ser float. Se for na Unicamp, o campo vai ser char, porque vai ser conceitual. Então, é um registro de notas, mas tem um valor lá que pode ser char ou float. Aí você vai variar de acordo com algum parâmetro de controle. E aí você vai ter registros que em alguns espaços de memória está como float, em outros espaços de memória está como char. Entende para depurar esse troço como é o problema, né? É bem interessante a ideia de ter essa flexibilidade, mas não é melhor criar dois tipos, né? Ou na orientação a objetos, dois subtipos, né? Mas acontece, né? Então vamos lá. Então a verificação desse tipo tem que acontecer, mas é dinâmica, né? É em tempo de execução. O erro só vai explodir quando o programa estiver rodando, né? Então é difícil de depurar, né? Isso daí. O tipo união diminui a confiabilidade da linguagem, isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é uma unanimidade, né? Erros de tipos, né,
podem acontecer em tempo de execução, né? Ada teve uma sacada interessante para ajudar o programador a identificar isso em tempo de codificação, em tempo de compilação, né? Ela registra variáveis de controle que você precisa passar para definir o tipo, né? Por exemplo, eu digo, olha, o tipo união em Ada, ele precisa esperar um parâmetro de controle, nesse caso aqui um booleano, poderia ser um inteiro, tá? Então, ou um char, qualquer tipo. Nesse exemplo, é booleano. Então, nesse caso aqui, a gente está dizendo, olha, a gente tem um registro, note que o união é um registro, só que um registro com uma certa variabilidade. Então, ó, se o B for true, então o tipo ele vai ter um registro I, um campo I inteiro. Se for false, o campo não vai ser I, vai ser R e vai ser float. Aí você, na hora de criar a sua variável, você diz, olha, eu vou criar uma variável que ela é união, mas ela é uma união passando false. Então, nesse caso, como ela é uma união passando false, então ela vai ter um campo R do tipo float. Se depois eu pegar esse cara e tentar acrescentar um valor, né, digamos, ou ler, nesse caso aqui eu estou lendo um valor da variável tagged, mas o registro I, ou o campo I do registro, o campo I não foi inserido, porque eu passei false. False é para float. True era para I, para inteiro. Então, quando eu tentar ler, ela já vai dar um erro, nesse caso, na linha 4, e vai dizer, olha, esse registro, infelizmente, esse campo não pode ser lido, ele não existe. Né? Ele vai tentar detectar. Se o compilador não tiver o cuidado de simular a execução, de analisar o valor da inicialização, digamos assim, da criação da variável, ele só vai detectar isso em tempo de execução, né? Que é o que normalmente acontece. Tá? Senão o compilador vai ficar muito complicado. Né? E a gente fica por aqui na aula de hoje, e na próxima aula a gente continua